Fala turma, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo sobre calendário econômico e estou com uma página aberta sobre dados macroeconômicos desta semana. Começa a segunda-feira, dia 1º de dezembro, né? Como vocês podem ver, já saiu o resultado do PMI industrial. O PMI industrial saiu positivo, anteriormente era 52,5, projeção é 51,9 e resultado atual, né, saiu 52,2. Para isso a gente precisa entender o que é PMI industrial e o que é PMI industrial ISM, tá? Porque como vocês podem ver, o ISM saiu negativo, abaixo do esperado. O esperado era 49, saiu 48,2. E já o PMI industrial veio positivo, era esperado 51,9, veio 52,2. Primeiro vamos entender esses dois aqui, tá? Eu tenho um manual aqui de indicadores, de eventos de indicadores, né? Então precisamos ver PMI, né? Então, bom, vamos colocar aqui PMI. Ó, o que nós estamos vendo é PMI industrial mês, que seria novembro, né? Então, esse aqui, ó, geralmente, quando é publicado, frequência mensal, geralmente primeiro dia útil do mês, que é hoje, né? Dia 1º de dezembro, é uma segunda-feira, né? Dias de semana. Então, vamos lá, o que que é? O PMI industrial, que é referente ao mês de novembro, né? É um indicador econômico que mede o nível de atividade do setor industrial durante o mês de novembro. Resumo objetivo: o PMI, que é o Purchasing Manager Index, ou seja, índice de gerentes de compras, que é o que dá, no caso PMI, né? Resumindo, né? Ele é ele é um calculado por meio de uma pesquisa com gerente de compras da indústria, tá? Os gerentes respondem sobre produção, novos pedidos, emprego, estoques e prazos de entrega, certo? O resultado é um número entre 0 a 100. Ou seja, como vocês podem ver aqui, interpretação acima de 50 é expansão, bom para o dólar, tá? Abaixo da 50 é contração, é contração da atividade industrial, que é ruim para o dólar, ruim para a economia. Igual a 50 é estabilidade, ou seja, neutro, tá? Por que importa? Antecipador, ou seja, gerentes de compras têm acesso antecipado ao ritmo da produção. Impacta mercado financeiro, moedas e expectativas de crescimento econômico. É um dado meio que antecipado para a gente ver como é que está indo a economia do país. No caso, seria PMI industrial tem resultados tanto dos Estados Unidos quanto do zona euro. Então, quando esse resultado, se não me engano, ele é americano, tá? Então, a gente vê a economia americana. Se for da zona euro, a gente vê a economia europeia, como está sendo o desempenho da moeda euro, tá? Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, PMI industrial ISM. Vamos entender sobre isso. Mensal também, geralmente, primeiro dia útil do mês. Seguinte, tá? O PMI industrial ISM, que é referente ao novembro, é o índice de Institute of Supply Management, ISM, que é a sigla, que mede a atividade do setor industrial dos Estados Unidos no mês de novembro. Interpretação: acima de 50, mesma coisa, expansão. Abaixo de 50, contração. E se fica neutro, igual a 50, é neutro, tá? Importância: indicador antecipado da economia americana. Afeta dólar, juros e mercados financeiros. Então a gente vê que é um indicador que é quase a mesma coisa, mas que ele afeta diretamente nos juros. Por exemplo, se a gente vê o monitor de juros, ele está 85,7%. Se vier resultados um atrás do outro negativo, aqui no monitor vai aumentando. Probabilidade de corte de juros dia 10 de dezembro agora vai aumentando aqui, tá? Vamos voltar aqui. Então, aqui nós lemos, né? Então, os próximos. Para hoje, nós temos para a noite, né? 22 horas, horário de Brasília. Discurso do Powell, presidente do Fed.
Então, tem um discurso às 10 horas. É importante, se você estiver aberto em alguma atividade, tá? Fica esperto, porque qualquer palavra dele pode mudar a direção do mercado. Mas ainda está chegando o corte de juros daqui a uma semana, né? Então, para amanhã, terça-feira, dia 2 de dezembro, ó, 2 de dezembro nós temos IPC zona do euro. IPC zona do euro. Resultado anterior 2,1, esperado 2,1, atual vai sair amanhã, às 7 horas, horário de Brasília. Vamos entender sobre IPC zona euro. Então, aqui, vamos lá. Peraí, vou colocar IPC. Ó, IPC zona euro, vamos lá. Resultado é frequência mensal, né? Ou seja, prévia, flash, sai no final do mês. Ou seja, estamos no início do mês de dezembro, então final do resultado de novembro, né? Leitura final no início do mês seguinte, que durante o mês de novembro é que ele vem resultado no início de dezembro agora. Vamos entender o que que é IPC. Não, IPC, zona do euro anual, referente ao novembro, é o índice que mede a inflação anual dos países da zona do euro no mês de novembro, comparando os preços atuais com os últimos, com preços atuais com os de 12 meses antes. Ou seja, interpretação alta do IPC, tá? Inflação subindo, baixa do IPC, inflação desacelerando, né? Só que a gente viu que tá resultado anterior 2,1, né? Esperado 2,1. Se vier 2,1, tá neutro. Não tá tendo uma inflação e nem uma desaceleração da inflação, ou seja, resultado neutro. Vamos ver qual que é a importância. A importância é aqui, ó. Importância: indicador central para decisões do Banco Central Europeu, que é o BCE. Impacta euro, mercado europeu e expectativas de juros. Então, eu acredito que vai vir resultado neutro, tá? Mas fiquem de olho porque é uma notícia de alta impacto alto, tá? E aí em seguida nós temos oferta de emprego. Então, assim, peraí, oferta de emprego. Deixa eu copiar aqui. Ctrl C. Vamos lá. Limpar os dados, indicadores, vamos colocar aqui. Oferta. Peraí. Tá, oferta de emprego. Deixa eu tirar esse gap ali. Oferta de emprego, tá? Mensal. Resultado também divulgado mensal, divulgado com cerca de 1 a 1,5 meses de defasagem. Defasagem, não sei o que é defasagem, mas deve ser entre o período ali, tá? Oferta de emprego, né? JOLTS, setembro, referente a setembro. É o relatório que mostra quantas vagas de trabalho estavam abertas nos Estados Unidos em setembro. Segundo a pesquisa JOLTS, né, que é o Job Opening and Labor Turnover Survey. Interpretação: número alto, mercado de trabalho forte, mais demanda por trabalhadores. Número baixo, mercados esfriando, né? Menor demanda por mão de obra. Então, aqui vamos ver, tá? Antes de a gente voltar lá, vamos ver a importância. Indicador-chave para o Federal Reserve avaliar a pressão sobre salário e inflação. Afeta dólar, renda fixa e expectativas de política monetária. Vamos ver, aqui a gente estamos. Ultimamente, a gente viu aqui que o resultado anterior é 7,227 milhões, tá? Projeção. A projeção ainda não tem, mas se vier abaixo, isso vai fortalecer aqui para a cor de juros. Se vier acima, meio que vai enfraquecer o monitor de taxa de juros. Fiquem ligados. E depois, então, nós temos quarta-feira, temos 4 divulgações importantes, tá? Variação de emprego privados. Então, aqui vamos ver, peraí, variação de empregos privados.
Limpando indicador aqui. Deixa eu botar aqui. Sempre quando eu copio, tem um backspace. Aqui, ó, variação de empregos privados, tá? Frequência mensal também saiu um dia antes do payroll, tá? Variação de empregos privados, ADP, novembro, é o relatório que mostra quantos postos de trabalho foram criados ou perdidos no setor privado dos Estados Unidos em novembro, segundo a empresa ADP. Interpretação: número acima do esperado, mercado de trabalho mais forte, número abaixo do esperado, desaceleração de emprego. Importância: sinal antecipado para o payroll NFP. Influência dólar, juros e expectativas sobre o Federal Reserve. É um dado muito importante. E aqui a gente vê que, cadê variação? Ah, tá, aqui, ó. A gente já vê uma desaceleração, porque anteriormente era 42 e projeção 19. Uau! É queda de mais de metade, então desaceleração forte. Isso vai fortalecer para a corte de juros. A PMI do setor de serviços, e nós temos também PMI ISM não manufaturada. E temos em seguida o estoque do petróleo bruto, mas aqui, ó, o PMI setor de serviços, estamos esperando o resultado neutro, tá? E PMI ISM não manufaturado levemente abaixo, porque a anterior 52,4 e estamos esperando 52, tá? E estoque de petróleo bruto. Se aqui vier número mais do estoque de petróleo bruto, então significa que demanda pelo petróleo está baixo. Se vier menor aqui, demanda por petróleo é alto. Vamos olhar um pouco sobre PMI do setor de serviço, tá? E PMI do ISM. Vamos lá, PMI. Então, aqui nós temos industrial, aqui, PMI do setor de serviço, tá? Se refere ao PMI Market S&P Global, mensal, prévia sai na terceira semana do mês, final no início do mês seguinte. PMI setor de serviço, referente a novembro, é o índice que mede a atividade do setor de serviço em novembro, com base na pesquisa com gerente de compras. Interpretação acima de 50, expansão abaixo de 50, contração. Importância: o setor de serviço é o maior parte da economia, afeta expectativas de crescimento, inflação e mercados financeiros. E aí, aqui logo embaixo, nós temos o outro, que é o ISM, PMI ISM não manufaturada. Não manufatura. Referente a novembro. ISM Serviço PMI mensal, geralmente no terceiro dia útil do mês seguinte. PMI ISM não manufaturada, novembro, é o índice de Institute for Supply Management. ISM, que mede a atividade do setor de serviços dos Estados Unidos em novembro. Interpretação: mesma coisa, acima de 50, expansão, abaixo de 50, contração. Vamos ver importância. Os serviços representam a maior parte da economia dos Estados Unidos, indicador que influencia dólar, juros e expectativas sobre o crescimento econômico. São dados muito importantes para a gente que opera no mercado Forex, mercado de criptomoedas, mercado de ações, né? Na verdade, geral, né? Quem está envolvido no mundo de investimento tem que estar ligado, tem que estar por dentro desses dados econômicos que vai ser divulgado semanalmente, semana a semana, tá? Vamos voltar aqui então para aqui na quinta-feira. Quinta-feira tem uma divulgação importante, que pedidos iniciais por seguro-desemprego. Vamos fazer assim, ó. Vou copiar aqui, seguro, Ctrl, aqui. Ó, pedidos iniciais por seguro-desemprego, semanal, toda quinta-feira, 9h30, horário de Brasília. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, né?
são o número de novas solicitações de seguro-desemprego feitas na última semana nos Estados Unidos. Interpretação: número alto, mercado de trabalho enfraquecendo. Olha só. E número baixo, mercado de trabalho forte. Aqui é um dado que às vezes confunde, porque de tanto a gente observar PMI, né, IPC, essas coisas, mas que aqui, ó, pedidos, lembrando, pedidos iniciais por seguro-desemprego, ou seja, quando mais gente pede por seguro-desemprego, significa o quê? Setor de trabalho está enfraquecido. Lembra que a gente está esperando o geração de novos empregos, expectativa, já era esperado baixo, abaixo da metade? Então, significa o quê? Esse dado, ele vai vir alto, ou seja, tem mais pedidos de seguro-desemprego, se resultado daquele outro divulgação vier como esperado, tá? Então, vamos ver aqui, cadê? Sexta-feira. Então, você percebendo que quando você acompanha, quando um resultado vir positivo ou negativo, você já consegue prever mais ou menos como vai ser o próximo. Não dá para acertar, mas dá para prever como será, né? Então, conforme a semana vai correndo, você vai tendo uma ideia melhor junto com os resultados que já saíram e o que vai vir. Então, sexta-feira, último dia da semana, temos o PIB anual. Quando a gente fala de PIB anual, eu tenho uma descrição legal aqui, eu vou puxar aqui, tá? Vou colocar aqui PIB. Ó, PIB da zona euro, PIB anual, tá? Trimestral, divulgado em 3 versões. Estimativa preliminar, segunda leitura, leitura final. Então, aqui nós temos PIB anual, é a taxa que mostra quanto a economia de um país cresceu ou encolheu em comparação com o mesmo período do ano anterior, digamos, o último trimestre desse ano, em comparação com o último trimestre do ano passado. Interpretação: alta no PIB, economia em expansão, isso é muito óbvio, né? Queda do PIB, né? Recessão ou desaceleração. Importância: principal indicador de crescimento econômico. Afeta expectativas de juros, moedas, investimentos e políticas governamentais. É um dado muito importante. Quando a gente fala de zona euro, estamos falando de muitos países da Europa, tá? Da União Europeia. E depois nós temos núcleo de índice de preços, que é o PCE. Aqui, como vocês podem ver, temos aqui, ó, núcleo do índice de preço PCE mensal referente a setembro e núcleo de índice de preço PCE anual referente ao mês de setembro. Antes de a gente ir no detalhe, como vocês podem ver, que resultado anterior do mensal, do núcleo, que é 0,2%, esperado 0,2%, e aqui núcleo, que é anual, referente ao mês de setembro, esperado 0,2%, né, anterior resultado 2,09%. Então, como vocês podem ver aqui, o resultado esperado é neutro. Se vier, realmente não terá impacto grande, mesmo sendo um indicador com alto impacto. Vamos entender os dois, então. Aqui, ó, PCE, tá? Então, vou pesquisar simplesmente aqui, PCE. Ó, núcleo de índice de preço PCE mensal referente ao setembro e esse aqui o PCE que é anual referente ao setembro. Vamos entender os dois. Mensal sai no final do mês, junto com o relatório de renda e gastos pessoais. Mensal, mesmo dia do PCE mensal, ou seja, ele sai do mesmo dia do outro, tá? Vamos entender os dois. Núcleo do índice de preço, PCE mensal, referente ao setembro, é o indicador que mede a variação mensal dos preços dos Estados Unidos, excluindo alimentos e energia, usando o índice PCE, Personal Consumption Expenditures. Acho que falei tudo errado, mas enfim. Falei como eu podia. Enfim, interpretação. Alta no core PCE, ou seja, inflação subjacente acelerando. Então, lembrando, a gente viu o resultado esperado é neutro, igual. Então, a gente não vai ver, segundo a expectativa, não está com uma inflação, né, acelerando e nem está caindo, né? Baixo no core PCE, inflação perdendo força. Então, aqui a gente está esperando neutro resultado. Importância: é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve. Impacta dólar, juros, expectativas de política monetária.
Esses dois é muito importante, tá? E logo embaixo vamos ver a diferença. Núcleo de índice de preços PCE anual referente ao mês de setembro. Mede a inflação subjacente dos Estados Unidos nos últimos 12 meses, excluindo alimentos e energia, usando o índice PCE, que é o Personal Consumption Expenditures. E ele é referente, ele vê resultado do setembro, compara com os últimos 12 meses, tá? Interpretação: alta no core PCE, inflação persistente. Queda no core PCE anual, porque esse aqui é o mais concreto, tá? Porque ele faz comparação com os últimos 12 meses e não apenas do mês. Então, ó, queda no core PCE anual, inflação desacelerando. Importância: é o principal indicador de inflação acompanhado pelo Federal Reserve, influencia juros, dólar e expectativas de política monetária. Galera, esse indicador é muito importante. Então, para essa semana, esses são divulgações principais com alta impactação, porque tem divulgação com 2 estrelas, impacto moderado. Eu já não puxei, né? Porque são bastantes, né? Você pode puxar no site do investing.com ou qualquer outro site, mas esses são os principais que fazem impacto forte no mercado, dependendo do resultado, tá? Um resultado neutro não faz, mas um resultado negativo ou positivo faz diferença, tá? Em todas as áreas do mercado financeiro. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e vejo você no próximo vídeo. Forte abraço.